Começa agora o programa Fala Presidente, um espaço de conversa sobre a Câmara de Vereadores de Itajaí. A cada nova edição, você acompanha assuntos relacionados ao processo legislativo e às relações institucionais, além da gestão e do funcionamento da Câmara. No programa de hoje, a gente conversa com o vice-presidente do Poder Legislativo, Rubens Angioletti. Olá, vereador, bem-vindo. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e também com todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui à disposição, às ordens, pergunta tudo que você quiser e nós vamos responder tudo que a gente puder aqui, souber. Vereador, o senhor está no segundo mandato aqui na Câmara de Itajaí. Neste mandato atual, assumiu a vice-presidência da Casa, né? Como que foram esses primeiros meses no cargo? Bom, primeiro que para você, as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas, elas é quem elegem o seu presidente, né? E há muitos anos a gente tem visto no Brasil a interferência do poder executivo ditando quem é que vai comandar o legislativo. E isso é uma aberração, apesar de que acontece há muitos anos, nós sempre nos posicionamos contrário, porque os poderes, conforme a Constituição, eles têm que ser harmônicos, mas independentes. E há muitos anos se confunde a harmonia com cumplicidade. Então nós não somos cúmplices, não estamos aqui para atacar, perseguir, mas também não estamos aqui para proteger o prefeito, estamos aqui para fiscalizar o chefe do poder executivo. E desta vez nós tivemos uma eleição na Câmara de Vereadores de Itajaí, onde os próprios vereadores escolheram a sua mesa diretora, sem uma interferência direta na decisão final da eleição da mesa diretora. E isso é muito bom. E os resultados estão aí. Os resultados são visíveis no dia a dia. Nós estamos trabalhando em conjunto. O nosso presidente Marcelo, tudo que é discutido, que é de relevância, ele debate entre nós. Muitas coisas a mesa diretora leva até os demais vereadores, por isso às vezes nos reunimos no plenarinho, porque a gente dá a opção de uma forma muito democrática para que todos participem do processo. Então, nesses 6 meses, está sendo muito bom, porque nós estamos conseguindo implantar mudanças e chegar ao nosso objetivo, que é servir o cidadão da melhor forma possível. O que nós queremos é que o cidadão conheça a Câmara, conheça o trabalho do vereador e participe. A gente quer a população aqui dentro fiscalizando a gente, porque a gente tem muito o que mostrar de positivo. A gente vai falar dessas mudanças ao longo do programa. Eu queria que o senhor comentasse agora que, na ausência do presidente, o senhor tem assumido de vez em quando a comando ali dos trabalhos durante a sessão, né? Como que tem sido essa experiência? Sim, a Câmara de Vereadores, vamos usar como exemplo um condomínio. Muita gente mora em condomínio e vai ser fácil de entender. O síndico do condomínio faz cumprir o regimento interno do condomínio. As leis do que pode e do que não pode fazer estão ali. A Câmara de Vereadores é a mesma coisa. Nós temos aqui um regimento interno que, inclusive, está disponível no site da Câmara, cvi.sc.gov.br. Entrando ali em legislação, você vai ter a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, e vai ter o regimento interno. O regimento interno diz tudo o que a gente pode e o que não pode fazer. Às vezes, quando alguém erra ou faz algo que não podia fazer, é chamado a atenção. Por isso que, às vezes, a gente vê as discussões em plenário e um microfone é desligado, ou a pessoa não é dada a vez dela falar novamente, é porque ali está regrado como tem que ser. É um debate, mas tem uma condução, né? É um debate que tem uma regra, como um jogo de futebol, né? Um jogo de futebol, você não pode sair dando canelada em todo mundo, quer dizer, até pode sair, mas você vai ser punido com cartão vermelho. Aqui nós temos as nossas regras. As regras é o regimento interno. O regimento interno é feito por todos os vereadores, então todos estão ali, é a nossa lei que é para todos. Algumas dessas regras foram alteradas já nesses primeiros 6 meses, né, Isso. vereador? Uma delas reduziu o tempo de resposta dos requerimentos, que antes era 30, com prorrogação de mais 30, agora são 30 dias que o Executivo tem para responder aos vereadores. Qual foi a importância dessa mudança no trabalho, principalmente de fiscalização da Câmara? Uma mudança, talvez as pessoas lá fora não percebam isso porque elas não são da lida do Poder Legislativo, mas elas veem o resultado. Você quer ver, por exemplo, eu, Rubens Angioletti, como cidadão, eu vou ali na prefeitura, pela lei de acesso à informação, e peço uma informação para a prefeitura sobre alguma coisa. Em 20 dias, prorrogável por mais 10, ou seja, em 30 dias,
a prefeitura é obrigada por lei a me responder. Eu, Rubens Angioletti, cidadão. Agora eu, Rubens Angioletti, vereador, pago pelo povo para fiscalizar o executivo e tenho como principal ferramenta para isso o requerimento, levava 60 dias. Eu vinha aqui, o cidadão me parava na rua, pedia uma informação, eu vinha aqui e fazia um requerimento. Ele entrava na fila de votação. Se não tinha sessão, ou se era o recesso parlamentar, por exemplo, ele ficava esperando. Aí, quando ele entrava em votação, 2, 3 semanas depois, ele ia à votação, se aprovado, porque às vezes era rejeitado, o que eu também sou contra, depois posso falar sobre isso, ele era aprovado, ia para o prefeito tinha 30 mais 30, quer dizer, então para que nós estamos aqui? Se eu posso ir lá como cidadão e consigo em 30 dias no máximo? Quer dizer, não fazia sentido. A gente adequou isso, foi uma grande vantagem, deu celeridade, os vereadores vão ter respostas mais rápidas e vão poder levar para o cidadão também respostas mais rápidas. É óbvio que aí, nesse caso, nós vereadores temos que cuidar com o que a gente pergunta também, né? Porque isso tudo vai, sem dúvida nenhuma, tomar mais tempo do Poder Executivo e nos responder. Então a gente tem que cuidar com o que a gente vai questionar. Questionar coisas realmente relevantes e importantes. Por que o senhor é contra a rejeição de requerimentos? Exatamente. Desde a legislatura passada, eu briguei muito por isso. Porque eu acho que é uma loucura o vereador dizer para o outro o que ele pode ou não pode fiscalizar, se a principal função minha é fiscalizar. Tu quer ver um exemplo? Eu venho aqui e faço o cidadão me pergunta lá na rua, ô Rubens, como é que funciona tal coisa lá na prefeitura? Eu venho aqui e pergunto à prefeitura, como é que funciona tal coisa? Vai para a sessão. Chega ali um vereador que é do governo, que quer proteger alguém, chega ali e diz, não pode, e rejeita. Eu digo, cara, ele está tolhindo o meu direito de fiscalizar. Eu sou pago para fiscalizar e a minha ferramenta de fiscalizar principal é o requerimento. E como é que tu vai dizer que eu não posso fiscalizar? Então, como que eu não... Quer dizer, chega a ser um contrassenso total. Por isso que eu sou totalmente contra, né? E quem sabe no futuro aí a gente consiga mudar isso também. Mas hoje são poucos os que são rejeitados, né? Eu penso raro, que o requerimento, ele deveria ser assim. Vai para discussão em plenário, um requerimento importante. Você, vereador, me ajuda, contribui. Rubens, eu acho que isso aqui não está legal, acho que pode melhorar aqui. O outro lá, essa pergunta aqui está ali, é fácil. O outro pode ajudar. Não, inclui mais essa pergunta. Então, você faz um documento de várias mãos, importante e de interesse da sociedade. E aí você manda para o executivo. Então, na votação de rejeição não teria. Você só tem a discussão para contribuir e envia ao executivo. Penso que deveria ser assim. E esse debate ele é constante e teve uma ampliação, também com uma alteração feita no regimento de 15 minutos no tempo de debate. E quando não há uma ordem do dia, que seria a votação de projetos, esse tempo é prorrogado por mais 30 minutos. O senhor acredita que isso vai ter impacto na qualidade do debate e no número de aprovação? Sim, com certeza. Esse é outro assunto importante. É mais um avanço da nossa legislatura na Câmara de Vereadores de Itajaí e de todos os vereadores que estão de consenso com isso, né? O que acontece? A Câmara, quando começa a sessão às 16 horas, até às 17 horas, é uma divisão da sessão, onde são feitas a leitura de correspondências recebidas, a leitura das indicações dos vereadores e também onde se discute os requerimentos. Então, se você tem muita coisa aqui dentro, chega às 5 horas da tarde, acabou a discussão dos requerimentos, às vezes discute 1, 2. Então, com essa prorrogação de mais 15 minutos para compensar o tempo da leitura das indicações, a gente consegue aí mais 2 requerimentos serem discutidos e encaminhados. Então, ganha os vereadores, que acabam não tendo o seu requerimento aí reprimido, sem resposta por vários dias, e ganha a população que recebe a resposta mais rápida também. O senhor falou aí das indicações, que elas não têm aprovação, elas são lidas e são encaminhadas, e algumas não precisam nem ser lidas durante a sessão, são encaminhadas diretamente. Como que essa ferramenta contribui com o trabalho parlamentar? Júnior, essa tua pergunta é extremamente importante, porque é bom que as pessoas saibam qual é a função do prefeito, do vereador e do juiz. Executivo executa. O prefeito arrecada o dinheiro da cidade com os impostos e é ele que foi eleito para ser o gerentão da cidade. É ele quem diz como vai fazer, aonde vai fazer, entendeu? Que obra vai fazer, se vai fazer ou não. Quem executa a obra não é vereador. Vereador não pode nem prometer obra. Se vereador prometer obra, ele está cometendo uma infração. Não é função do vereador executar a obra.
É lá na prefeitura que está as máquinas, o equipamento, o cofre público e o dinheiro para execução. Aqui nós fizemos indicação. O cidadão me diz, olha, a rua está ruim, coisa e tal. Eu vou lá, fiscalizo, vou lá e diz, ó, prefeito, manda uma indicação. Olha, a rua está ruim, o prefeito toma conhecimento oficialmente do problema. Se vai fazer ou não, é ele quem decide. Conforme a vontade dele, conforme o cofre público, né? Mas é ele quem decide. Não é o vereador só indicou. Então é bom deixar isso bem claro, porque ao longo dos anos teve muito disso, o vereador bater na casa das pessoas e dizer, ó, me dá o votinho aí que eu asfalto a tua rua. Aí ele vai lá, ó, prefeito, ó, vou conseguir um monte de voto lá para nós, asfalta aquela rua. Aí o prefeito diz, não, eu vou asfaltar. Estou dando um exemplo, tá? Não, isso não acontece aqui, tá? Aí eu vou asfaltar. Aí o que acontece? Ele pega, vem, faz uma indicação para o prefeito asfaltar aquela rua que já estava combinado, aí chega lá na casa da pessoa, diz, ó, tá aqui, fiz a indicação, tá? Daqui a pouco começa o asfalto, o cidadão fica todo feliz porque o cara foi lá que conseguiu, foi o cara que conseguiu. Pô, e aquilo ali já tinha sido uma baita combinação que na verdade está enganando o cidadão. Porque fazer a obra é um dever da prefeitura e não é um favor para o cidadão paga seus impostos. Vereador, outra alteração no regimento, até foi proposta pelo vereador, é o fim do recesso em julho, que antes era de 19 a 31 de julho, agora não tem mais esse recesso, ficando apenas aquele do fim do ano. Qual o impacto disso no trabalho e na imagem da Câmara? Tá só nos assuntos importantes aí, hein? Tá acertando na veia aí nas perguntas. Esse daí é outra polêmica. Nós mexemos em algo que vem enraizado no Poder Legislativo brasileiro há mais de 30 anos. Desde a Constituição da República de 88 se tem esse recesso no meio do ano. A gente deu um exemplo para a região e acredito até para o Estado e para o Brasil. Tomara a Deus que os congressistas nos ouçam, já pensou? Acabar também com esse recesso lá no Congresso Nacional, com tanta coisa importante que a gente tem para discutir no Brasil, né? Deveria. Então o que acontece? Os vereadores estão trabalhando, mas a gente não tem sessão, só que continua recebendo. E está errado, pô. Se eu não estou trabalhando na sessão, que a sessão é importante, é o êxtase do nosso trabalho, é a sessão, é onde você discute as coisas, onde aprova os projetos, onde debate, ali é o parlamento, né? Ali é que a gente debate. Isso é importantíssimo. Aí não ter sessão, acabava acumulando todas as coisas aqui. E nós fizemos um projeto para acabar com o recesso, foi aprovado por unanimidade de todos os vereadores e ganha mais uma vez a nossa sociedade com isso. Recesso parlamentar, não. Recesso parlamentar é totalmente diferente de férias e totalmente diferente de licença. O vereador, quando pega licença, por exemplo, que assume o suplente, ele se desliga da Câmara, ele não tem salário, ele fica 30 dias sem receber, porque quem passa a receber é o suplente dele. Então isso é diferente, o vereador quiser dar a vez para o seu suplente, fique à vontade, não há nada disso. Diferente era o recesso, porque o recesso não tem sessão, eu estou trabalhando, mas também se eu não quiser trabalhar eu não preciso, se eu quisesse viajar eu podia, porque não tem sessão e estou recebendo. Então é bem diferente do licenciamento do vereador e bem diferente também das férias, que daí é 30 dias no fim do ano, igual todo trabalhador, né? Tem o seu direito de descansar. Ok, vereador. A gente vai para um rápido intervalo e já retorna. Retornamos com o programa Fala Presidente, hoje recebendo o vice-presidente da Câmara de Itajaí, vereador Rubens Angioletti. Vereador, a Câmara recebeu alunos do Colégio Salesiano que entregaram uma proposta de projeto de lei com o objetivo de padronizar as placas de ruas, avenidas, praças, pontes. O senhor participou dessa reunião, recebeu inclusive esses alunos, né? Como que foi esse encontro? Eu achei muito bom mesmo, porque o futuro depende exatamente dessa juventude e dos nossos atos também hoje, né? E um dos objetivos meu, sou jornalista por formação, um dos objetivos meu de estar participando da política é exatamente esse, é dar exemplo e estimular as pessoas de bem a participarem da política, porque vai ter eleição, teve e vai ter. Então quem está de saco cheio com a política, com os politiqueiros, que está enjoado, que está bravo, que está com raiva de político, tem que fazer o contrário, não é se afastar da política, é vir participar dela, porque vai ter eleição de qualquer jeito, tem eleitor que vende voto, tem corrupto que compra voto,
os caras se elegem e continuam mandando. Então a pessoa que estava com raiva, com um bico grande, vai continuar maior ainda, porque resolveu o quê? Então o negócio é participar da política. Por isso que é importantíssimo jovens estarem atuantes. Eu fiquei muito feliz, é coisa que até emociona a gente, é ver a galera jovem vindo e questionando, perguntando, querendo saber. Isso é muito bom, porque esses serão os políticos do futuro, né? Então eu fiquei muito feliz, muito bom mesmo. E essa ideia deles pode progredir aqui dentro da casa? Sim, sim, ela está sendo trabalhada pela Câmara de Vereadores junto com o nosso procurador, o controlador-geral, Dr. William. Os nossos advogados da Câmara estão vendo as questões viáveis ali no que diz respeito à legislação, né? Porque a gente precisa respeitar a legislação. Tem leis que nós não podemos criar, só o prefeito pode criar. E tem leis que o vereador pode criar, então a gente tem que equilibrar tudo isso. Mas a ideia deles é muito boa, porque é uma bagunça na cidade, né? Tu chega ali num lugar, a placa é de um jeito, chega no outro, não tem placa, e a cidade tem que saber se identificar, né? Imagina se a gente quer lidar com turismo, quer atrair pessoas para a cidade, tem que ter pelo menos o nome das ruas, né? E o que eles trazem é uma padronização bem bacana, que tem inclusive um pouquinho da história. E tem até um code ali que se a pessoa quiser botar ali o codezinho no celular, ainda leva para ela saber mais ainda sobre a história do nome daquela pessoa que está na rua. Achei muito bacana. Lógico que a gente está num momento de pandemia que tem alguns cuidados com a interação aqui dentro da casa, até o programa a gente está gravando sem máscara porque tem um distanciamento. Mas o senhor acredita que a partir desse exemplo, que possa se intensificar com os cuidados necessários, essa participação não só dos estudantes, mas da sociedade aqui com o Poder Legislativo? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Infelizmente, eu fiquei muito triste. Uma das coisas que me decepcionou ao longo dos anos aqui como vereador foi isso. Porque eu imaginava assim, poxa, vamos trazer o povo para dentro da Câmara, o povo vai lá, vai participar, e infelizmente a gente só vê nas sessões quando é de interesse de determinados grupos. Por exemplo, vai discutir, eu estou dando só um exemplo, né? Vai discutir alguma coisa sobre os jornalistas, daí enche de jornalista. Sobre servidor público, daí enche de servidor público. Sobre encanador, aí vai encher de encanador. Mas assim, a sociedade, no geral, as pessoas não participam muito e é uma pena, porque seria muito bom as pessoas participarem. Se não dá para vir pessoalmente, mas está nas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook, é só entrar na página da nossa Câmara de Vereadores, tem ali todas as informações, dá inclusive para você se cadastrar agora e você também ter acesso aí ao trâmite dos projetos. É sobre isso que eu ia lhe perguntar, que ocorreram algumas modificações no site e a Câmara implementou a ferramenta tecnológica de participação e avaliação popular de projetos, que recebeu o nome de Acesso do Cidadão. Essa proposta foi aprovada via requerimento de autoria do vereador Adriano Clava. Sim. E também foi implantado um sistema de acompanhamento de matérias sugerido pelo senhor. Principalmente nesse momento de pandemia, é uma forma do cidadão estar presente, mesmo que virtualmente, acompanhando esse trabalho e dando opinião. Sim, o cidadão pode entrar no site da Câmara de Vereadores e ver ali o projeto que ele tem interesse e se cadastrar ali. E aí é o sistema push que já tem, né, na Assembleia, na Câmara dos Deputados. E aí toda a movimentação que tiver aquele projeto dentro da Câmara, o cidadão recebe um e-mail. Por exemplo, quando a gente faz um projeto de lei, é assim, você tem uma ideia, tem uma proposta, ou alguém traz, um cidadão ou um grupo traz para você uma proposta. Você vem, analisa com o teu advogado, vê se aquilo ali é constitucional, se pode ser feito. Podendo ser feito, você faz. Coloca no sistema da Câmara. O sistema da Câmara vai para a fila. Tem a comissão, por exemplo, de legislação, justiça e redação final. A comissão vai olhar, vai ver se aquilo pode ser feito, se está certo, se dá alguma mudança. Aprovou ali, vai indo, até chegar e ser pautado para discutir na sessão, e aí, se aprovado, vai para o prefeito sancionar para virar lei. Então, esse é o percurso, o caminho de um projeto de lei, né? Então, toda movimentação que tiver, você recebe um e-mail, foi aprovado na comissão tal, vai para a votação, isso é muito bacana. E o projeto do vereador Clava também é bacana, porque o projeto do vereador Clava, você também tem transparência, né? Então, tudo que a gente fizer que dê transparência ao poder público é bem-vindo. E isso é uma coisa que me deixa feliz com o nosso presidente Marcelo, porque nós não temos absolutamente nada a esconder. Então, tudo que for para transparência está aqui aberto à população. Eu só peço às pessoas que se interessem um pouquinho mais.
conheçam. Eu faço questão que as pessoas venham na Câmara porque, poxa, eu tenho muito trabalho para mostrar. Eu tenho muito trabalho e eu gostaria que você, que é o meu patrão, porque você, cidadão, vocês que pagam o nosso salário de vereador, vocês são os nossos patrões. E eu quero que o patrão saiba o que eu estou fazendo. Né? Eu quero que o patrão... Pô, às vezes as pessoas dizem, não precisa elogiar político. Precisa sim. Qual é o funcionário que não gosta de receber elogio do seu patrão? Né? Se você é meu patrão e você me elogia, é óbvio que eu fico feliz. Porque só crítica é fogo também, principalmente quando a gente está fazendo tudo certinho. Dá até uma tristeza determinadas horas, assim, embora, graças a Deus, eu não receba muito. Falar um pouco da atuação agora numa comissão, né? O senhor é presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil, que recentemente aprovou um requerimento sobre a convocação de guardas municipais aprovados no concurso. A guarda, inclusive, que leva o nome do vereador Carlos Elito. Isso. Uma proposta minha também à mesa diretora. Sim. Foi na outra legislatura, né, vereador? O que motivou esse requerimento da comissão? Nós estamos, tudo que passa no que diz respeito à segurança pública exercida pela prefeitura é de interesse nosso, né? Porque a comissão, ela é interna. Ela é para quê? Para analisar todos os projetos de lei que passam na Câmara referente à defesa civil e à segurança pública, vai para a nossa comissão. E a nossa comissão vai analisar. A nossa comissão, se eu não me engano, sou eu, o vereador Otto e o vereador Osmar Teixeira. Né? Então vai para nós, a gente analisa se está legal, se não está, se precisa mexer alguma coisa, etc. Então é muito bacana. Então tudo que chega nesse sentido a gente questiona. Nós questionamos aí o Codetran, outro dia sobre uniformes, sobre viaturas. Já fiz questionamentos anteriores sobre, e isso me preocupa porque não foi modificado até hoje, essas questões de guardas municipais e suas prerrogativas. Tem que tomar cuidado, porque às vezes há uma mistura de funções e essa mistura de função pode gerar, inclusive, processos e indenizações que o município vai ter que pagar. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que cada um pode fazer. E é nesse sentido que a gente trabalha. Então tudo que tiver, fizemos sobre o cerol também na legislatura passada, endurecemos a lei, né, e as multas com relação a cerol. Graças a Deus não acabou, mas deu uma diminuída boa, porque o cerol mata pessoas, é só entrar aí na internet e ver cerol, pessoa degolada. Você vai ver um monte, inclusive a última que teve, se eu não me engano, foi uma moça na 470 em Navegantes, né? Que, se eu não me engano, foi isso. Mas eu sei que teve morte aqui na região com cerol. Então, assim, é muito sério. E esse é o trabalho que a gente desenvolve aqui, dentre tantos. Pois é, tem outras comissões também. O senhor participa como relator de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente e vice-presidente da de Fiscalização. Como tem sido conciliar esse trabalho com as atividades parlamentares do seu gabinete, como vereador, e também com a vice-presidência? É isso, mais uma pergunta formidável que você faz. Porque muita gente não entende, muita gente acha que o vereador só trabalha na terça e na quinta quando ele vê a gente na sessão, mas não é. A gente trabalha e trabalha muito interno, a gente trabalha... Eu tenho 200 mil patrões, todo cidadão é meu patrão. E todo mundo me chama para fiscalizar, para denunciar, todo mundo quer um pouco de atenção. E a gente tem que se desdobrar para atender todo mundo. Então eu começo às 5 da manhã, termino 11 da noite de segunda a segunda. Porque até na praia, quando você está atendendo alguém. Então você não para nunca. E aí é dessa forma que a gente vai trabalhando, atendendo as pessoas de todos os lados, voltando ali, só refaz a tua pergunta para mim ali, que eu como que fugi no assunto, conciliar, né? A questão das comissões, a vice-presidência e o trabalho não fugi do assunto, né? Então é isso que eu queria te dizer, porque assim, a gente tem uma atividade muito grande que as pessoas às vezes não veem. E muito do trabalho do vereador se dá nas comissões. Porque aqui a gente também tem que se reunir, tem que ler, tem que aprovar, tem que pesquisar, tem que marcar reunião com entidades lá fora para saber se aquilo que a gente está fazendo é legal, se não é, se é legal no sentido de vai atender os desejos da sociedade ou não. Então ir a Florianópolis, vai lá, é uma correria danada. Mas tem que fazer, porque as comissões é uma atribuição do vereador, não é opcional. O vereador tem que participar das comissões. E eu participo também da comissão de ética da Câmara, né? Sim, outra desde comissão a legislatura importante, passada. Né? Tomara, esse ano, por enquanto, não tivemos atividade ainda na comissão de ética. Eu espero que seja a legislatura toda sem. Porque se chegar na comissão de ética, eu deixo bem claro a todos, e sempre falei isso desde a legislatura passada, na comissão de ética, eu sou o presidente da comissão, junto com os outros vereadores. Ali não tem vereador amigo e nem vereador inimigo.
Então, evitem ir para a comissão de ética, porque chegando na comissão de ética, é aplicado a lei com todo o seu rigor. Vereador, nosso tempo está acabando, mas antes eu não poderia deixar de conversar contigo sobre o aniversário de Itajaí, né? Nesse mês de junho. É um momento de celebração, mas a gente também tem esse momento, esse contexto de pandemia. Como que o senhor analisa esse momento da cidade? 161 anos de história, a cidade de Itajaí cresceu muito. Se você pegar Itajaí de 50 anos para cá, você compara as fotos, né? Você vê o crescimento extraordinário que teve a cidade. Infelizmente, muita coisa se cresceu desordenadamente, então nem sempre o crescimento da cidade é um sinônimo de coisas boas, né? Porque junto com o crescimento também vem os problemas, o problema de trânsito, o problema de saúde, o problema de educação. Então o crescimento ele é bem-vindo, mas ele tem que ser um crescimento ordenado, até para você também não interferir diretamente no meio ambiente. Algumas coisas que me deixam tristes até aqui, Os nossos rios, por exemplo. Se você pegar o Itajaí-Mirim, hoje ele é uma vala. O Itajaí-Mirim é o mesmo rio que os nossos tataravós tinham e que os nossos tataranetos terão, poxa. Se a gente não cuidar dessa água, o que a rapaziada vai ter lá na frente? Né? Porque ele era água boa. Hoje é uma vala, não se aproveita mais. Então assim, vai continuar sendo uma vala ou nós vamos recuperar isso? E a população também, né? Não adianta a gente, todo bonitinho, vir e querer engomar, entendeu? Você conhece engomar? Já ouviu falar a expressão engomar? Engomar? Prefiro não chutar. Engomar. Então, engomar é que eles faziam muito com a roupa. Engomava a roupa para a roupa ficar durinha, ficar certinho, coisa e tal. Então, assim, não adianta a gente querer engomar. A gente tem que falar a verdade. Eu adoraria dizer, Itajaí, a cidade mais perfeita do mundo, que legal, que bonito, parabéns a todos nós. Mas eu não posso dizer isso, não diretamente assim. A gente pode dizer, mas não diretamente. Por quê? Cara, eu vejo muita gente jogando lixo na rua, destruindo patrimônio público, estragando a cidade. Pô, a gente não pode cuidar da nossa cidade, dizer que ama a cidade e fazer isso, né? Nós temos que cuidar da cidade com carinho. A pessoa não precisa ser rica não, meu amigo. Eu pedalo por aí, passo em várias cidades e até aqui em algumas regiões. As casas são simplesinhas, casa sem muro, casinha de madeira, mas está lá a pessoa com o rastelzinho, ó, rastelando a casinha, capinando a frentezinha da sua casa para não deixar mato crescer, ajudando com carinho a cuidar, sabe? E eu acho que isso é que tem que brotar mais na gente. A gente tem que ter mais carinho pela nossa cidade de Itajaí. Fora isso, os parabéns ao nosso povo trabalhador, que até aqui fez a cidade chegar, né, no segundo PIB, a todos os prefeitos que passaram, porque com uns a gente aprende coisas boas, aprende o que deve e o que não deve fazer, né? Então, mas sempre todos deram a sua contribuição. Então é por aí que a gente vai, nesse caminho, tentando ver a cidade realmente como a nossa casa, e não só no discurso, tem que ser na prática também. Parabéns às famílias do campo, da cidade e do mar, porque nós somos voltados ao porto e à pesca. Vereador, obrigado pela participação no programa de hoje. Geralmente a gente tem aqui o presidente da Câmara, Marcelo Werner, mas a gente está abrindo espaço também para outros integrantes da mesa diretora. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu te agradeço também, estou sempre à disposição. O nosso gabinete é o 301, vocês que estão nos acompanhando de casa, vocês que estão aqui, alguns são servidores efetivos da Câmara, mas também são cidadãos. Saibam que o gabinete de vocês, que na qualidade de cidadãos são meus patrões também, é o 301 e está às ordens. Ok, vereador. O Fala Presidente está chegando ao fim, mas não sem antes lembrar você que a gente está no canal 14 da NET e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Obrigado e até a próxima semana.